Você sabe quais são os prazos de publicação na 1433? Eu sou a professora Merielle Clemente, do Licita Clube, e esta é uma aula especial para você que precisa conhecer os prazos de publicação da 1433. O Licita Clube foi pensado para pessoas que trabalham com licitações. Você que é agente de licitação, você que é um licitador ou licitante, agora tem a oportunidade de aprender com a gente na prática sobre a 1433. E um dos temas mais importantes e que impactam diretamente as contratações são os prazos de publicação. E hoje nós vamos falar sobre esses prazos de publicação. Então já aproveita, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas com essa temática dos prazos de publicação. Então, vamos lá? Vamos para o nosso tema aqui, o nosso assunto? A primeira coisa que a gente precisa entender sobre os prazos de publicação é que eles são necessários para dar ali validade, para dar eficácia, muitas vezes, para aquele ato administrativo. Por exemplo, se um edital ele não respeita o prazo mínimo de publicação, o intervalo mínimo de publicação, esse edital ele pode ser anulado por ilegalidade, porque a lei ela prevê um prazo mínimo para os editais, né, para os editais serem publicados. Então, logo, se você não respeita esse prazo mínimo, você está desrespeitando a previsão legal. E, diante disso, o seu edital, a sua licitação todinha pode ser perdida porque você não respeitou esse prazo mínimo, né? Assim como os contratos também devem ter ali um prazo que já está previsto na lei, deve ter um prazo para você publicar esses contratos e algumas outras situações também. Então, hoje nós vamos falar aqui, essa aula, nós estamos organizando essa aula aqui no canal para você entender na prática como funciona essas publicações e para você conseguir aí descomplicar o seu dia a dia nas publicações conforme a 1433 e licitar sem surtos, que é o nosso grande objetivo aqui nos nossos vídeos, né, nas nossas aulas. Então, hoje essa é uma aula especial desse recorte de extrema importância que são as publicações na 1433, os prazos de publicação na 1433. A primeira coisa para a gente compreender é que existem coisas que devem ser publicadas em determinados locais. Mas hoje nós vamos falar aqui apenas de prazos de publicação. Os veículos de publicação, isso aí, os locais de publicação, isso aí vai ser um outro momento, uma outra aula que a gente vai preparar para você, tá bom? Pessoal, então deixa eu compartilhar aqui com vocês o nosso material, certinho? Prazos de publicação na 1433. Como eu já falei para você, o prazo de publicação ele é de extrema importância, porque sem esse prazo, se você não respeita esse prazo de publicação, você pode perder uma licitação inteira. Uma outra situação que é muito importante também você entender a respeito de prazos de publicação é que, conforme o critério de julgamento, agora as licitações terão prazos de publicação diversos, tá bom? Na 8.666, você tinha ali por modalidade, né? Por exemplo, pregão, eram 8 dias úteis, né? Então, no pregão, você começava ali com 8 dias úteis, qualquer tipo de pregão era 8 dias úteis. Hoje não, hoje mudou. A nova lei de licitações e contratos mudou isso. Então, a partir de questões de natureza do objeto
e de critérios de julgamento. Uma coisa que você precisa entender é que hoje, para definir os prazos de publicação, o intervalo mínimo de publicação, você precisa saber qual o tipo de objeto, a natureza desse objeto e qual a modalidade que você vai utilizar, qual o critério, aliás, qual a modalidade não, qual o critério de julgamento você vai utilizar. Então, observando essas duas coisas, você vai saber em qual tipo de licitação, qual o prazo de publicação aquela licitação vai precisar respeitar, certinho? Então, vamos lá. Para você que caiu de paraquedas nas licitações, né, você precisa entender que a primeira coisa que você precisa entender é que nas licitações existem os prazos mínimos, né? O intervalo mínimo de publicação, os prazos do edital e intervalo mínimo. Professora, o que é esse intervalo mínimo? Vamos conversar aqui olho no olho sobre o que é esse intervalo mínimo, tá? O intervalo mínimo, de uma forma bem simples, descomplicada, o que é o intervalo mínimo? O intervalo mínimo é contado contado do dia que você publica a licitação, do dia que ela faz a sua estreia no mundo fora do seu ente público, né? Que ela vai para o PNCP, que ela vai para os diários, que ela vai para o site, enfim, é contado a partir do dia que o público em geral começa a ter acesso a ela até o dia em que vai acontecer a sessão. Só que presta bastante atenção nessa situação. Olha só, presta bastante atenção. O prazo na lei de licitações e contratos, ele exclui o dia da publicação e inclui o dia da sessão, certo? Então, isso quer dizer o quê? Se você publicou hoje, se saiu na imprensa hoje, se saiu no PNCP hoje, o seu edital ou o seu aviso de contratação, se saiu hoje, vai começar a contar apenas amanhã e contados em dias úteis, tá bom? Então, se tem um feriado, e aí, pessoal, que jeito que você conta esse prazo, tá? Você pega o seu calendário, você pega o calendário e conta. E é o calendário mesmo, tá? Não tô brincando, não, é o calendário mesmo. Seu calendário lá com os quadradinhos, né? E aí você vai contar. Saiu hoje, você não conta hoje. Aí você conta amanhã depois 2, depois 3, pula sábado, pula domingo, pula feriado, e aí você continua contando. 4, 5, 6, até dar o dia que vai da solicitação que vai ser definido conforme o prazo mínimo. Esse prazo, esse intervalo mínimo, vai ser definido de acordo com de acordo com a natureza do objeto e o critério de julgamento, certo? Prestou atenção? Pegou a dica? Então já aproveita, deixa o seu joinha nesse vídeo para ele chegar para mais pessoas e ajudar mais pessoas com essa temática dos prazos de publicação.